Sandra, há coisas que não podemos deixar passar, amados. Há coisas que Deus faz que é para Ele ser exaltado no nosso meio, e a gente não pode deixar passar isso em branco. A irmã Sandra ia fazer uma cirurgia na quinta-feira, vem aqui, amados. E eles estiveram aqui na quarta-feira, no culto de oração, nós oramos em favor do pedido que ela apresentou, tá? E era uma cirurgia um pouco difícil, mas eu vou dizer aqui agora o que aconteceu. Quem vai dizer não sou eu, quem vai dizer é Marquinhos. Pronto, Marquinhos, diga aí o que aconteceu. Na quinta-feira, eu levei ela para o hospital de base para fazer a cirurgia. Ela estava com um cálculo renal. A pedra estava medindo 1 centímetro. Então, não tinha como ela descer, ela expelir. O médico falou que o único jeito era cirúrgico. Mas quando a gente chegou naquele hospital, a gente agradecendo a Deus e dizia assim, o agir de Deus foi tremendo. Quando a gente chegou lá, o médico pegou os exames e mandou ela para casa, falou que a pedra sumiu. Então, diante de cada um de vocês, eu quero agradecer pelas orações que vocês fizeram. Aqui, em todo lugar, meu irmão, não foi fácil, não. Foram 21 dias de luta, de batalhas. Mas, para a honra e glória do Senhor, a pedra desapareceu e o médico não sabe nem explicar por que foi. Mas Deus sabe por que foi. Porque cada um de vocês fez parte disso aí. E eu queria uma salva de palmas, não para mim, mas para Jesus. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Glória a Deus, agradeçamos ao Senhor. E não esqueçam de participar dos cultos de oração de quarta-feira. Quem sabe Deus não tem uma bênção também para vocês. Estamos estudando o Evangelho de João. Tem sido uma bênção, tem sido enriquecedor. Tá, quarta-feira agora estudaremos o capítulo 8 do Evangelho de João. Venha e participe, há um lugar aqui para você.
eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, encontrei a Cristo e senti teu terno amor. Eu tenho achado paz e vida, para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, se você foi tocado, cante só o coro agora. Tocou-me, tocou-me, Jesus, tocou-me, tocou-me, de paz encheu meu coração, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Feche seus olhos. Senhor, se nesta noite há alguém aqui que por algum motivo, Senhor, ou algum bloqueio, não consegue te sentir, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor use os meios que o Senhor achar que deve, para tocar aos corações, que o Senhor use-nos, se assim for a tua vontade, porque é impossível, Senhor, entrar neste lugar, sentir, ó Deus, essa atmosfera de adoração ao teu nome, um culto vivo, verdadeiro, bíblico, e não sair daqui tocado, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, que haja sensibilidade nos nossos corações, tanto para cantarmos, quanto para cumprimentarmos um irmão, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e ser ministrado por ela. Ó Deus,
muito obrigado, porque o Senhor nos tocou. E quando o Senhor nos toca, quando nós permitimos sermos tocados pelo Senhor, nós sentimos paz no coração, uma paz, Senhor, que não evita a guerra, uma paz que não evita conflitos, uma paz que não evita a dor, uma paz que não evita o choro, que não evita as decepções que a vida nos traz, mas ela é uma paz que nos faz passar por tudo isso. É uma paz que excede todo e qualquer entendimento. E é para sentir esta paz que eu te peço nesta hora, toca-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a ficar de pé nesse instante, abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53, esse texto vem ardendo em meu coração durante toda essa semana. E eu quero convidar você, nesta noite, a não só acompanhar a leitura, mas a ouvi-la com o coração. Isaías capítulo 53, a partir do verso 1, que diz assim: quem deu crédito em nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, e não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe então uma sepultura com os ímpios, e ficou com rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido qualquer injustiça ou pecado, nem houvesse engano nenhum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu povo
O meu servo justo justificará muitos e levará sobre si a maldade deles com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Amado Pai, fala aos nossos corações, Senhor, em nome para a glória de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, de acordo à Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se, queridos. Pecado, sacrifício e vitória. Isaías 53, ele é um dos textos mais impactantes das Escrituras Sagradas. Nele nós encontramos alento para a nossa alma, devoção para o espírito e esperança em tempos difíceis, em tempos conturbados. Escrito entre 740 e 680 a.C., o livro de Isaías é considerado um dos principais livros do Antigo Testamento, principalmente por conta da sua ênfase nas profecias acerca do Messias e se referindo como Pedro. Essa esperança que é cristocêntrica e não antropocêntrica. Essa esperança que está firmada em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Essa esperança que não está olhando para o próprio homem, mas que olha para Deus. Essa é a nossa esperança, e é essa esperança apresentada aqui no capítulo 53 de Isaías. Mas eu quero pensar com você nessa noite, por que Jesus passa por todo esse sofrimento? Qual a sua finalidade e qual o seu resultado? Eu quero destacar nesta noite 3 ações, dentre muitas que encontramos neste texto. Eu não sei se você já parou para pensar o que levou Jesus à cruz. Será que foram os soldados romanos? Será que foi o povo quando gritava: crucifica-o, crucifica-o? Ou será que foi o pecado que levou Jesus à cruz? E essa é a primeira ação que eu quero destacar nesta noite com você e pensar com você: o pecado. Lá na cruz, em Cristo, nós estávamos ali representados. O texto que nós acabamos de ler no versículo 3 diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado. O pecado, desde o início da criação, ele quebra a comunhão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Havia uma harmonia na criação. Havia uma comunhão profunda na criação, onde o homem e Deus, eles se relacionavam de forma muito harmônica. Mas o pecado não para por aí, ele não quebra só a comunhão de o homem com Deus e Deus para com o homem, mas ele também começa a destruir a comunhão entre os próprios homens.
Aquilo que acontecia numa esfera finita toma-se proporções infinitas. Mas Cristo veio para vencer o pecado. Em Romanos 5,19 diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Precisamos entender e compreender que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado nesse instante e dissesse para ela assim: foi pelos meus e pelos seus pecados. Ali ele foi feito pecado por nós. Por isso, nós precisamos entender que os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não entendermos que Cristo foi para a cruz por causa dos nossos pecados, nós não entenderemos a obra da redenção. Enquanto não entendermos que estávamos ali na cruz, não na cruz da direita ou da esquerda, mas na cruz que estava no centro, nós não entenderemos o amor de Deus e a sua dimensão. O que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Ali nós estávamos representados, no Calvário com Ele. Deus entregou o seu Filho. E Ele não só entrega, mas o texto diz que Ele se agrada em fazer isso. O que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados. O segundo ato que quero compartilhar com você nesta noite é o sacrifício. Existe uma música que nós cantamos que diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados ali na cruz. Queridos, eu discordo dessa letra, mesmo sem entender em que contexto o autor a escreveu. Eu faço isso porque a palavra de Deus deixa claro esse valor. Esse valor foi o sangue de Jesus, que mesmo Deus tendo-o entregado para morrer por nós, mas Ele faz uma escolha. Ele escolhe. No verso 4 diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele pegou para si. Ele pegou o nosso pecado e trouxe para perto dele, e agora ele, não só para perto, mas para ele disse: agora não são seus os pecados, são meus os pecados, e o preço, quem vai pagar sou eu, na cruz do Calvário pela sua vida. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Tito, capítulo 2, 14 diz: Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade, e purificará para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Foi Jesus quem se entregou. Não foi a traição de Judas. Não foi porque Pedro o negou, mas foi Jesus quem se entregou. E por se entregar, ele passa por terríveis sofrimentos. No verso 3 deste capítulo que nós lemos, diz que os homens lhe viraram o rosto. Eles não olhavam para ele. Isso significa que aqueles homens tinham uma repulsa aliada a uma indiferença
que são os piores sentimentos que uma pessoa pode sentir por outra. Os homens não olhavam para ele, viravam o seu rosto por repulsa. E esses são os piores sentimentos que nós podemos ter por alguém. Eles não lhe deram importância, ou seja, eles não sentiram compaixão dele. Ele passou por uma profunda experiência com a dor e com o sofrimento, e ele foi chamado aqui pelo profeta de homem de dores, padecendo totalmente por nós. Sabe o que o texto diz a respeito de Jesus? Que ele não só era rejeitado, era o mais rejeitado. Ele não só foi rejeitado, mas ele foi o mais rejeitado pelos homens. João capítulo 1, versículo 11 diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. O seu próprio povo, aqueles por quem ele veio, esse povo não o quis, eles fecharam as portas, eles não acreditaram, eles não entenderam que aquele era o Messias, que o Jesus, o Cristo das profecias, dos profetas havia chegado. Os seus não o receberam, eles fecharam a sua porta. Ele foi rejeitado pelos religiosos e por eles criticados, julgado, colocado à prova. Quantas vezes Jesus foi colocado à prova? Quantas vezes rejeitado? Quantas vezes tendo que sair de um lugar para outro, porque ali tramavam matá-lo, acabar com a sua vida, e aqueles ainda não era o momento. Rejeitado pela mesma multidão. Multidão essa que ovacionava, multidão essa que cortaram os ramos e estenderam no caminho, enquanto ele entrava no jumento, e eles abanavam, eles diziam: Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão depois, em frente ao sinédrio, gritam e dizem: crucifica-o! Libertem o ladrão, libertem o bandido, libertem o assassino, mas a Jesus Cristo de Nazaré, crucificam. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu. Pedro, você o conhece? Não, não sei quem é ele. Olha, você é um daqueles que estava com ele. Não, você está enganado, não sou eu. E vem outra pessoa e diz: olha, eu tenho certeza que você estava caminhando com ele. E ele diz: não, não sou eu. E a Bíblia diz que Pedro olhava, Pedro o via. E naquele momento das dores, ele era rejeitado por aqueles que mais estiveram perto, por aqueles que caminharam com ele, por aqueles que viram os milagres sendo realizados. Jesus, ele não foi só rejeitado, ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Ali na cruz do Calvário, no pecado que estava nele, ele foi rejeitado por Deus. E ele grita: Deus meu, por que você me desamparou? Ele usa as mesmas palavras do salmista no Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ele se viu sozinho.
não podia haver nenhuma intervenção de Deus. Não podia haver nenhuma intervenção sua como 100% Deus. Ele precisava sofrer as nossas dores. Ele precisava pagar pelos nossos pecados. E neste caminho ele passa por sofrimentos físicos. Olhe só o que diz o verso 2. Ele foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que saía de uma terra seca, e ele não tinha formosura, ele não tinha beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que nós o desejássemos. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não diz se Jesus era bonito ou era feio. O padrão, a estética dele. Mas Isaías está relatando aqui o momento do sofrimento dele. E naquele momento, ele não tinha formosura. Naquele momento, ele não tinha beleza para que as pessoas o desejassem, para que estivessem com ele. Ele foi desfigurado. As pessoas olhavam para ele e ele parecia como uma raiz de uma terra seca. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma raiz em terra seca, sem água. O verso 5 diz que ele foi ferido, que ele foi esmagado, e ele passa por terríveis flagelos quando ele é preso. Os romanos, o seu chicote, geralmente um chicote tinha 5 tiras de couro, e nessas 5 tiras eram amarrados pedaços de ossos na ponta, ou pedras, e quando batia-se no indivíduo, o que acontecia com essas pontas? Cravavam na pele. E quando puxava, a pele vinha junto. Eu não sei se você consegue imaginar, dimensionar o sofrimento de Jesus. E, queridos, não foi uma chicotada. Foram várias chicotadas. O filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, estourou no mundo todo. E certa feita o Fantástico fez uma entrevista com o Mel Gibson sobre o filme. E Mel Gibson disse que depois de pesquisar muito, ir muito a fundo, ter conversado com muitos médicos, ter conversado com muitos estudiosos, ele disse que chegou perto do que aconteceu com Jesus Cristo. Se você não assistiu, assista. Chegou perto do que aconteceu com Jesus. Deixa eu descrever um pouco para você alguns dos sofrimentos físicos que Jesus teve. Jesus teve uma contusão. Jesus foi agredido com varas, com pedaços de pau. E isso provocou algumas contusões pelo seu corpo. Jesus teve lacerações, resultado dos açoites que lhe eram dados. Quando aquelas pedras pontiagudas, ou então aqueles ossos cravavam, eles ou rasgavam a sua pele, ou arrancavam o pedaço da pele onde eles tinham cravado. Jesus sofreu penetração, que certamente foi por causa da coroa de
de espinhos. Os espinhos penetraram em sua cabeça. Alguns estudiosos dizem que aqueles espinhos mediam entre 6 e 8 centímetros. E sabe o que os soldados romanos faziam? Leia lá em Mateus. Eles pegavam um porrete e davam na cabeça de Jesus. E aqueles espinhos entravam no seu couro cabeludo. Jesus sofreu perfuração. Perfurar vem do latim que quer dizer atravessar, passar através de. Quando os cravos aqueles pregos enormes, lhe foram colocados nas mãos e nos seus pés. Tudo isso, olhe para mim, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso, sabe por quê? Por amor a mim e a você. Tudo isso porque Ele nos ama. Tudo isso porque, assim como o pecado foi que levou Jesus à cruz, a razão maior do seu sacrifício foi por amor. Foi um amor de tal maneira, um amor imensurável, um amor que não há palavras para descrever. Um amor que não consegue se medir. Foi o amor de Jesus. Todo esse sofrimento e todo o seu sacrifício foi por amor. O último ato que quero compartilhar com você nesta noite, nesse texto, é a vitória. Olhe só o que diz os versos 10 e 11. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter dado como oferta pelo pecado, ele, o justo, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, a sua alma ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos e levará sobre si a maldade deles. Ali os romanos pensavam ter vencido. Ali Satanás achava que o seu reino iria prosperar. Ali muitos achavam que era o fim, acabou. Ali muitos acharam que Jesus havia fracassado, que Satanás venceu, que a morte havia vencido. John Owen, ele escreveu um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele diz nesse livro que Jesus entra na morte. Lembra do Matrix? Entrar na matriz. Jesus entra na morte e Jesus sabota a morte. Ele não só sabota a morte, mas ele venceu e ele tomou as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18 diz: aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e as chaves do inferno nas minhas mãos, diz o Senhor. A morte não venceu, Satanás não venceu, os soldados não o venceram, Jesus venceu a morte. Jesus venceu, meu irmão, meu amigo que está aqui nesta noite, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Ele redimiu um povo para Deus. Ainda que você não acredite em Deus,
quero dizer uma coisa para você nesta noite, que o grande problema não seria você dizer que não acredita mais em Deus. Você estaria perdido se Deus não acreditasse em você, se Deus não te amasse. Mas Ele te ama. Ele te ama tanto que enviou o seu Filho. Ele te ama tanto que foi à cruz do Calvário. Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto, que deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, e aquilo que parecia ser o fim, parecia ser a derrota, não foi. Ele venceu, Ele reina, e Ele reinará para toda a eternidade. Ainda que você não creia nisso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 58, ele diz: a morte foi tragada pela vitória. E ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E ele diz: graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus venceu. Talvez você pense: mas isso não faz sentido. Por que tanta dor? Eu quero finalizar a reflexão desta noite contando uma história verídica para você. Em um dos países do Oriente Médio, um casal de missionários, eles foram presos. Foram amarrados, um em uma árvore e outro em outra árvore. Colocaram o seu filhinho de 10 anos na sua frente. E começaram a chicotear aquela criança, a bater naquela criança. E eles choravam e gritavam, mas estavam ali amarrados, sem nada poder fazer. E eles bateram naquela criança até ela morrer, de tanto apanhar, para que eles aprendessem uma lição. Depois de enterrar o filho, alguns meses depois, um outro missionário da junta de missões perguntou para aquele casal: como vocês aguentaram aquela situação? E eles disseram: nós podíamos ter todos os motivos para negar a Deus, para xingar a Deus, para nos revoltar contra Deus. Mas ao contrário disso, estando ali impossibilitados de salvar o nosso filho, nós podemos entender o amor de Deus para com a humanidade. Estando Jesus na cruz com os nossos pecados, e Ele não podia fazer nada para salvar o seu filho, porque aquilo precisaria se cumprir. Meu amigo, Jesus morreu por mim e por você. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Tem uma música que diz assim: por amor, sua vida entregou. Feche seus olhos. Meu Senhor,
humilhado foi como a flor. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Será cantado novamente. Enquanto essa música será cantada, eu queria convidar você nesse instante, querido, a fechar os seus olhos e a agradecer a Deus, imaginando essa flor machucada no jardim, essa flor que morreu por mim, morreu por você, se entregou por amor. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim. Peça perdão pelos seus pecados. Confesse seus pecados ao Senhor nesse instante. A palavra dele diz que ele é fiel, que ele é justo para nos perdoar os pecados, e ele vai lançar no mar do esquecimento, e ele não se lembrará mais dos seus pecados, por piores que eles tenham sido, por mais terríveis que eles tenham sido. O sangue de Cristo Jesus, ele nos purifica e ele nos deixa mais alvos do que a neve. Confesse nesse instante. Em mais que os mares, em mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer. Tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Vamos ficar de pé? Como uma flor, Senhor, machucada no jardim. Você pode cantar novamente por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Cordeiro de Deus que a morte venceu. Ele é aquele que reina e reinará por toda a eternidade. Amém. E agora
nós vamos rememorar esse momento, não só da morte, mas da ressurreição de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas deixam de ceiar porque estão levando uma vida de pecado. O pecado não pode lhe impedir de ceiar, porque o sangue de Cristo Jesus te lava, te limpa e te purifica de todo e qualquer pecado. Não é o pecado que deve impedir a ceia, é a ceia do Senhor que deve impedir o pecado. Amém? Queremos convidar a todos aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizados nas águas, a cearem conosco. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor.
Pedir a todos que se coloquem de pé nesse instante, convidar o irmão Alpeno a orar, agradecendo ao Senhor pelo pão. Santo Deus, maravilhoso Pai, que bom, Senhor, que aqui está o corpo de Cristo, celebrando a ceia do Senhor, rememorando, ó Deus, a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário, cujo sangue ali derramado foi o suficiente para definitivamente resolver o problema dos nossos pecados, Senhor. Bendizemos o Senhor porque em Ti nós verdadeiramente tivemos vida. Nós agora, Pai amado, em que iremos comer o pão, Senhor, estaremos então visualizando o corpo do Senhor dilacerado e ali na cruz, ó Deus amado, entregando-se verdadeiramente o seu corpo, ó Deus, para que nós pudéssemos ter vida. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos, com os corações gratos ao Senhor, por esse benefício que o Senhor nos deu sem nós merecermos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Participemos todos do pão. A palavra de Deus diz que, do mesmo modo, depois de comer o pão, o Senhor tomou o cálice, deu aos discípulos e disse que é o cálice da nova aliança no seu sangue. Devemos fazer isso todas as vezes, em memória de Jesus. O seu sangue que nos limpa, nos purifica de todo o mal. Também é símbolo da comunhão. Por isso eu quero convidar você, antes de tomarmos o cálice, a trocar o seu cálice com pelo menos 2 pessoas. E diga para a pessoa: em Cristo Jesus eu tenho comunhão com você. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Amado e querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Muito obrigado, Senhor, porque é o sangue da nova aliança. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor, acabou com o pecado, com a morte, com os aguilhões da morte e com os planos de Satanás. Por isso, Senhor, em Ti nós podemos dizer que somos um só corpo, uma só família, um povo escolhido Teu, para honrar e glorificar o Teu santo nome. E é em nome desta aliança, e rememorando, Senhor, esta aliança, que nós participamos agora do cálice, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, nós teremos mais uma música, enquanto isso serão recolhidos os cálices. O pastor Zica pediu para sentarmos, mas é impossível cantarmos a próxima música sentado. Nós vamos continuar celebrando o nosso Deus agora com espírito de gratidão por tudo que Ele fez nessa noite, por tudo que Ele ainda fará. Então vamos colocar de pé. Amém. Vamos celebrar Vamos com ficar em alegria pé. o nosso Deus. Isso. Sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida
quantos irmãos, foi Jesus, Nosso meu amigo verdadeiro. Ele morreu, ele sofreu, ele fez tudo. ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre A nossa canção. Aleluia. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. As palmas, com alegria. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Homens, te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém. Queridos, podem sentar mais um pouco, nós já vamos encerrar. Já pedi o pessoal do louvor para permanecer aqui. Já há alguns meses nós temos sempre encerrado os momentos de ceia contemplando 2 pães a 2 famílias da igreja, né? E tem sido um costume nosso, tá certo? E o que isso significa?
é uma maneira carinhosa de dizer que toda a igreja está em comunhão. Amém? Então, esse pão, esse primeiro, eu quero convidar Marcos e Sandra para receberem. E lembro que conversamos aqui, estávamos orando, né, pedindo o milagre do Senhor, e o Senhor respondeu. E agora nos alegramos como igreja com vocês. Esse outro, gostaria de convidar o irmão Alpeno para entregar. E esse outro pão, ele será entregue a uma pessoa que, desde que cheguei aqui na igreja, essa pessoa me inspira muito, por algumas razões e algumas limitações. Ele, se não me engano, é o único evangélico da sua casa. Ele precisa de ajuda para ir e voltar para os cultos. Um dos poucos que falta cultos aqui na igreja, inclusive dos jovens, e ele tem uma limitação física. Eu gostaria de convidar Rogério. Não, sempre assim, irmãos, todos. Você pode fazer assim comigo? Fique em pé, a gente já está encerrando, fique em pé, para que ele possa visualizar. Pega o indicador, vai assim em direção ao coração, está dizendo eu, agora faz assim com a mão no peito, amo, e aponta para ele, você. Eu só não sei dizer, essa igreja te ama. Jesus morreu, mas Ele Amém? Então vamos terminar esse culto, que é uma celebração, a ressurreição daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Vamos encerrar cantando. Depois dessa música, aí impetraremos a bênção. Vamos com as palmas. Batei palmas todos os povos. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Só as mulheres. Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
os homens, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Todos juntos. Digno é o Cordeiro, Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. mais uma vez. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Dá a mão à pessoa que está ao seu lado. Dá a mão à pessoa que está ao seu lado. Dê a mão a quem está ao seu lado. Vamos lá. Dê a mão. Dê a mão a quem está ao seu lado. Maravilhosa graça. Só as vozes. Amor que não falha. Continua de mãos dadas, continua de mãos dadas. Olha para com quem você está segurando a mão assim, olha para a pessoa. Diga para ele assim: toda dívida foi paga na cruz do Calvário. Vamos encerrar assim, de mãos dadas, ok? Vanderlei, uma bênção ter você aqui, viu? Deus abençoe. Primeira vez que eu estou vendo Vanderlei aqui. Ele já veio outras vezes, mas eu não tinha identificado. Vanderlei aqui dá esse corte surfista no meu cabelo, né? Ele também apara as laterais, eu acho interessante. Vanderlei é uma bênção, gente. Queridos, olhe para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Uma semana na dependência do Senhor. Uma semana de oração para você. Uma semana de jejum. Uma semana de palavra, e aí não precisará correr atrás das bênçãos, elas chegarão até você. Que o amor de Deus Pai, esse amor, Deus, com o qual o Senhor nos comprou, essa maravilhosa graça de Cristo Jesus que nós cantamos, e que nos resgata e nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho e do amor de Deus. Que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre a vida de todas as famílias aqui representadas. Seja, Senhor, sobre a vida e a família daquela mulher que morreu atropelada pelo carro de lixo. Seja, Senhor, sobre a vida e sobre a família de Sami e do seu tio. Seja sobre a família, Deus, de Amanda, Deus, e do seu pai, e da irmã Sandra que faleceu, Pai. E de todos aqueles, Deus, que estejam passando por alguma dificuldade. E assim nós encerramos este momento aqui,
mas continuaremos te cultuando por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.